Brasil. Imagina. E desde já faço o convite, assim que a gente tiver terminado a nossa reforma e tiver liberado agora, né, a presencial, eu quero a sua presença lá na nossa sede, tá bom? Claro, imagina. Só falar e a gente alinha e combina direitinho. Prazer. Prazer é tudo meu. Doutora Rosiane, obrigado aí pelo... A hora que fez o intercâmbio aí, ó. Muito obrigado, viu? É isso, doutor Marcelo, estamos aí para isso mesmo. E a Milena, ela é muito querida aqui entre nós, aqui da Grão de Ouro, desempenha um excelente papel, tenho certeza que essa mensagem que ela irá trazer irá nos fortalecer ainda mais. Descendo aqui antes de começar a reunião, né, que eu acho que só tá a gente por enquanto, Comissão da OAB Mulher, muito obrigado, viu, doutora Maria Portugal, doutora Bianca, doutora Fernanda, doutora Juliana, né, aqui agradeço de coração, né. Ano passado nós fizemos a última, né, que teve, antes de ter a pandemia, muito legal e uma pena a gente não poder fazer por enquanto, mas dias melhores virão, né. Vamos dar 5 minutinhos para começar, doutor? Pode ser? Sim. Tudo bem para você, Milena? Tudo bem? Perfeito. E doutora Juliana, nossa conselheira, mora aí, sempre presente. E aí, minha gente, tudo bem? Ai, graças a Deus, né? Na luta, né? Né? Graças a Deus. Levando bordoada de todo lado, mas vamos. É quando a gente acha que as coisas estão melhorando e começa a fechar tudo de novo, né, Mesete? Ai, gente, nossa, que brincadeira, né? É difícil, né? Onde que a gente vai parar com isso? Nossa Senhora. Dura que realmente a situação está grave, né? Só que assim, uma Gravíssimo. coisa é suspender processo, suspender expediente, outra coisa é processo eletrônico, né, Mesete? Não, chega a ser assim, Nossa, que assustador. Sem comentários. inadmissível, Não, né? gente. Né, com os prazos em andamento, eles já são naquela demora para fazer as coisas, e agora eles incentivam eles a não fazer nada. Nossa, cada hora decepciona mais, né, gente? Pois é. Vamos pedir a Deus, né? Bastante, para ver se logo Vamos rezar, passa, se porque Deus quiser. eu não estou entendendo essa demora de autorizar as pessoas a comprar vacinas, importar vacina, né, gente? Vai. Mas é porque é muita gente, né, Mesete? Tem dinheiro para comprar, que compre, e depois É vai... muita oferta e pouca demanda, não tem jeito. Chega a ser impossível, né? Não tem como. Mas Infelizmente. agora parece que era mais lá, conseguiu uma liminar para eles comprar vacina, né? E a Caixa de Assistência também já está vendo a possibilidade de a gente adquirir, né, para os Ai, nossa, advogados podia aí. Deus abençoar mesmo. Deus Pois é. ilumina, gente. Nossa Senhora. Deus ilumina, porque só não vão ficar até quando com isso, né? E outra, a gente não tem perspectiva de melhora, né? Cada dia mais complicado. Muita A gente sensação morrendo. que dá é que esse ano parece que está pior que o ano passado, né? A sensação que eu tô é essa. Muito pior, né, doutora? Você vê hoje, lá em São Paulo, eu Muito. estava vendo, morreu 547 pessoas hoje no estado de São Paulo. Muita coisa. Vai dar mais de 2.000 e tantos no Brasil, de novo, terceiro dia seguido. Mas vamos que vamos, né? Torcer para que os países da Europa lá, assim que eles terminar, vai sobrar vacina, eles começarem a enviar para nós aqui, porque se depender desse governo aí, tá difícil de comprar alguma coisa, viu, gente? Felizmente, tá difícil, mas a fé é a única que morre, né, gente? Né? Mas aqui Ju, gente, mais uma vez aqui agradecendo, viu, gente? De coração por tudo aí que vocês estão fazendo aí nesse meu terceiro ano de mandato aí, a Comissão AB Mulher sempre faz o que pode. Eu sei que vocês queriam fazer muito mais, né? Mas eu agradeço, viu, pela força. Peço desculpa aí por alguma coisa que eu deixei de fazer, às vezes não saiu do jeito que a gente tinha programado. Mas a intenção é sempre estar junto aí, união, entendeu? Se vocês precisarem de alguma coisa, se tiver ao meu alcance, se tiver alcance do OAB, vocês estão em casa, viu, gente? De coração. Mas Perfeito. Deus ilumine todas as mulheres do mundo, né? Que Deus, né, nos conceda saúde aí, que a gente possa voltar à tona o mais rápido possível. Agora eu não vou falar mais nada. A palavra é das mulheres, hein, gente? Viu, doutora Milena? Obrigado. Acho que já falei demais.
Me lembra aquela palestra que teve ano passado lá, que a mulher ia levar aqueles produtos eróticos, as coisas? E foi bem legal, né? Foi, contraído, né, gente? Que é? Aqui, se vocês quiser sempre usar essa plataforma Zoom para fazer outros eventos, fazer outras coisas, tá liberado, viu, gente? Porque às vezes a gente quer conversar, às vezes lá no grupo da OAB mesmo tem assunto que é até interessante, entendeu? Acho que a gente podia usar esse canal para debater, em vez de ficar passando mensagem lá, que cada um fala uma coisa mais esquisita que a outra, dá a oportunidade da pessoa pegar e falar, né? Melhor, né? Mas aqui, o doutor Lidiane também na área, brigadão. Palavra Boa noite, você, Marcelo. meninas. Obrigado. Obrigado por tudo, viu, gente? Vocês são demais. Obrigada. Bom, acho que a gente já pode dar início, né, Milena? Claro, vocês que mandam aí no tempo, tô Tá tranquila. joia. Sim, Então, gente, podemos. boa noite a todos, tá? Primeiramente, obrigada pela disponibilidade, Milena, de estar participando desse evento, tá? A Rosiane por ter feito, né, esse contato com você. E, assim, é realmente um tema muito plausível pelo momento que nós estamos vivendo, né? E realmente acho que está difícil para todos manter esse equilíbrio emocional aí para a gente seguir em frente. Ainda mais, assim, não tirando, entre aspas, casquinha para os lados das mulheres, mas para nós é muito mais complicado e complexo, né? Porque a gente acaba que acumula inúmeras outras tarefas, filho, as escolas fechadas. Eu falo por mim que está sendo uma luta trabalhar com filho pequeno, e sabe, tá? Então, acho que está sendo um grande desafio esse período mesmo. Mas, se Deus quiser, isso vai passar em breve, que a gente possa tirar desse momento aí de dificuldade muitas lições de vida e que a gente se torne pessoas mais humanas, né? Eu acho que o mundo está precisando disso, muito disso, tá bom? Aí eu deixo a palavra agora à Milena, fique à vontade, tá? E seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Gente, vocês me perdoem se eu esquecer de falar doutora aí, né? Porque eu sou muito informal nas minhas palestras, então tá bom, vocês me liberam, né? Não eu vou esquecer. Mas agradeço muito, me sinto honrada, né, de falar com vocês aqui. Primeiro, por ser um evento feminino, bem-vindo a todos aí, também aos homens que estão presentes, mas muito honrada de falar para um propósito feminino, né? E que, de fato, também é importante que os homens escutem, né? Então, é muito importante a gente debater o tema, a gente debater a importância da mulher, as características, as competências, essa gestão emocional, né? Mas para todos de modo geral. Mas por ser um propósito feminino, eu me sinto ainda mais feliz, né? Por ser mulher e por acompanhar a evolução feminina no cenário empresarial, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu é que sou grata por esse espaço, né? Por esse bate-papo que a gente vai ter aqui, que seja leve, que seja fluido, que vocês se coloquem, participem, levante a mão, faça pergunta, manda no chat, que flui muito melhor desse jeito, tá? Eu acho, gente, que não vai ser tão descontraído quanto o do evento que a moça foi para levar os produtos eróticos. Isso foi fantástico. E deve ter sido muito, muito importante, muito divertido também, mas vamos lá. Então, para me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, mais a Rosiane, que já tem mais contato comigo, muito obrigada, viu, Rose, pelas palavras, pelo convite. Então, quem ainda não me conhece, Milena Junqueira, né, eu sou coach executivo empresarial, ou seja, eu apoio líderes executivos, profissionais, para uma melhor performance, né, para desenvolver comportamento, desenvolver habilidades, novas competências, para performar melhor, que é tudo que a gente quer, né? Então, performar melhor com bem-estar, com saúde. Né? Então, esse é o nosso grande desafio, associar performance e desempenho com saúde, né? Porque as duas coisas não podem andar de forma separadas. Então, esse é meu trabalho, né? Eu também palestrante, treinadora. Eu já atuo nesse segmento há 9 anos, nessa área de desenvolvimento humano. Faço parte de uma empresa de São Paulo que se chama Tria Desenvolvimento, onde todos nós associados somos da mesma área, né? Atendemos empresas, líderes, executivos. Atendemos particular também,
mas com o propósito profissional, né? Com o propósito de desempenhar e desenvolver profissionalmente, certo? Bom, o que eu preparei aqui para a gente conversar, né? Devidas às circunstâncias, do que a gente está passando hoje, mas primeiro sobre o evento em si, né? Por ser um evento relacionado à importância do feminino, à importância dessas características, queria começar por aí, certo, Maria? Pode ser? Pode sim. Porque o que é importante falar, né? Separei aqui 3 pilares para a gente conversar. Primeiro, a evolução da mulher no mercado de trabalho, no mercado vocacional e profissional, né? Então, essa evolução que vem vindo a galope, colocando as mulheres numa posição de maiores destaques dentro das empresas, nas profissões que antigamente eram estritamente masculinas, né? Então, por eu trabalhar no cenário empresarial há muito tempo, consigo acompanhar de fato, né, maior número de mulheres nessas empresas, vindo cada vez com mais frequência. Então, isso nos dá, né, uma abertura muito grande para estudo, maior conhecimento, maior cultura, maior protagonismo, realização. Porém, a gente coloca ali a capinha de Mulher Maravilha e às vezes se sobrecarrega bastante. E como a Maria falou no início, as outras funções elas continuam sendo um pouco mais nossas ainda, né? Então, tem esse grande desafio da mulher hoje em dia, né? Sonhar com um papel profissional interessante, que traga um protagonismo, que traga uma importância de fato, porque isso motiva, né? Então, todos nós queremos estar na ponta da pirâmide, num nível de realização maior, de uma imagem profissional mais interessante, porém, com as outras funções todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso, tão importante também a gente falar de gestão emocional daqui a pouco, né? Então, a maior questão, né, é o equilíbrio desses pratinhos aí do malabarismo, no malabarismo que a mulher tem que fazer hoje em dia. Mas tirando esse desafio, esse movimento de crescente é muito bom, é muito positivo. Por quê? Olhando para o cenário empresarial, tudo que faltava na ausência da mulher eram o que hoje nós chamamos de soft skills. Alguém já ouviu falar disso? Deixa eu ver as carinhas ali. Mais ou menos. Eu já ouvi muito assim, mas não me recordo o que é. Confesso, Tá. eu já ouvi, mas não me recordo. Eu ainda não. Aham. Ô, Rose, pior que você já ouviu falar, mas não com essa expressão. Você vai reconhecer aqui, viu? Tá certo. Soft skills são as competências ou as habilidades de relacionamento, né? Então, são comunicação eficaz, empatia, escuta ativa, gestão emocional, né? Sociabilidade, facilidade de interface, administração de conflitos. Então, percebam que essas competências, elas são relacionais, elas são sociais e elas precisam de uma base emocional para acontecer. Então, naturalmente, elas são mais praticadas por mulheres, né? Que bom isso vem mudando, nós temos aí muitos homens aprendendo todas essas competências também, o ideal é que a gente tenha um pouquinho de cada coisa, mas essas competências relacionais, elas são de forma natural provenientes da mulher. Então, qual que é o grande ganho do cenário empresarial e vocacional, profissional, né, dessa mulher vir tomando posição de liderança, posição de destaque? Trazer consigo tudo isso. Então, a empresa que tem mais mulher, ela tem uma cultura mais amistosa. O escritório que tem mais mulher, ela tem uma cultura um pouco mais quente, mais afetiva, no sentido de relacionamento, de sociabilidade, de, de ser afetivo mesmo, no sentido de quando é uma equipe de vendas, por exemplo, tem mais facilidade em fidelizar cliente, né, nessa estabilidade emocional que é necessária. Mais uma vez, não estou isolando os meninos aqui dessa lista de competências, viu? Mas é mais natural, né? Acho que eles mesmos podem confirmar isso pra gente, porque a mulher, ela dá esse tom de ternura, de afeto, de relação. Isso por muito tempo, gente, historicamente, isso foi entendido como um erro para o mundo corporativo. Então, até a década de 70, daí para trás, desde a época do Fordismo, né, o mundo corporativo era venda, dinheiro,
faturamento, resultado, era muito agressivo. Isso tudo é importante, é isso que sustenta a coisa toda andando. Mas faltou essa área do intermediar pessoas, de gerir pessoas, desenvolver, acolher, porque isso também preserva a saúde mental e o bem-estar deste colaborador, deste profissional. Né? Então, é isso que eu queria dar, né, de forma geral, assim, a importância da mulher no mercado de trabalho, trazer as soft skills de volta, resgatar essas competências que são extremamente importantes para que as coisas girem. Qualquer segmento, né? Escritórios, comércios, empresas grandes, pequenas, independente, na sociedade como um todo. E a gente entender isso, viu, mulherada? Porque eu queria muito que as mulheres entendessem que isso é um valor. Porque normalmente as mulheres também esquecem de valorizar isso. E a gente acaba mudando um pouco de figura, indo para agressividade, indo para força, para negociação imbativa, para as relações truncadas. E aí as mulheres acabam esquecendo que elas têm um poder muito maior de relação. Elas têm um poder muito mais interessante de compreensão, negociação, jogo de cintura, paciência. Isso é nosso. Né? Então, um grande convite aqui para as mulheres usarem isso. Né? Fazendo um link com a advocacia, eu fiz o dever de casa, né, e fui estudar um pouco das principais atuações do direito, já que eu não sou dessa área. Mas quando a gente fala de ser humano, não difere muito. Quando eu fui olhar para as atuações da advocacia, gente, as competências mais importantes exigidas, né, na atuação, na prática da advocacia, são um pouco mais femininas. Né? Porque se a gente for olhar, eu listei aqui, né? Lutar por algo, aquela paixão de cuidar, né? De cuidar do cliente, de cuidar da causa, de fazer justiça, né? Está presente nos homens, mas o cuidar, né? A leoa, isso é muito feminino também. Então, isso é um ponto super importante, acredito que na área de vocês. Atenção periférica. Alguém sabe o que é isso? Ter atenção periférica? Seria uma atenção globalizada, como um todo? É como um todo, mas é uma atenção de detalhes. Sabe quando não passa nada? Então, eu fico Sim. imaginando vocês trabalhando numa causa, né? Na percepção corretíssima que tem que ter de todas as leis, de contratos, de mínimos detalhes. E tudo ao mesmo tempo. E isso também, a atenção periférica, fisiologicamente, é mais feminina. O homem, a gente chama, ele tem naturalmente uma atenção que a gente chama de atenção focada. Né? Então, ele mira e vai. Ele tem essa dificuldade de enxergar a periferia das circunstâncias. Por isso que aquela brincadeira de que mulher faz tudo ao mesmo tempo, né? Cozinha, atende o interfone, mexe no carrinho do bebê, xinga o outro filho que está fazendo coisa errada. Né? No nosso lar, a gente percebe tudo isso. Mas no trabalho, isso é um grande valor. Né? Então, a atenção periférica é a capacidade que vocês têm de olhar detalhes, de não passar nada. E aí eu puxo também a intuição. E aí, como a área do direito é muito racional, né, gente, e tem que ser, né, muito lei e tudo mais, às vezes para vocês é difícil entender a questão da intuição como uma competência, mas ela é. A ciência, a neurociência, ela vem cada vez mais conseguindo comprovar e evidenciar esse sexto sentido, né, essa sexta habilidade humana, que é a intuição. Mas ela é mais potente na mulher por conta da atividade hormonal, né? Por conta da sensibilidade a mais que nós temos. Então, intuição existe, está sendo comprovado cada vez mais cientificamente, é mais presente na mulher. E imagina se a intuição não pode ajudar vocês. Imagina se a intuição não pode torná-las uma profissional muito mais potente. Certo? Então, de enxergar o que não está sendo mostrado, de perceber o que não está sendo dito. É só começar a valorizar isso e dar atenção para isso, de fato, né? Que é um grande valor. Uma outra questão, a empatia, né? Ou se colocar no lugar do outro, perceber a dor do outro para poder, de fato, entregar tudo que vocês puderem para ajudar um cliente, por exemplo, né? Uma causa. E duas outras coisas importantes que é o que a gente vai falar. Resiliência.
estão acostumados com essa palavra, né? Capacidade de sofrer e voltar ao estado atual, né? Sofrer uma frustração, sofrer um erro, sofrer um não, sofrer uma perda e retornar ao seu estado atual. Então, a resiliência ela é bem importante na área de vocês. Nem tudo é sempre ganho, né? Vocês tomam muitos nãos. Fora que, como o Dr. Marcelo estava falando no início, a questão da espera dos processos acontecerem, da morosidade do sistema, né? Imagina o nível de ansiedade que vocês passam para que o fluxo das coisas realmente aconteça. Então, tem que ter muita resiliência, que é basicamente isso, é aceitar a frustração e não deixar a peteca cair, né? Não baixar a energia, tá? Então, bem importante também. E a última, inteligência emocional. Gente, vocês sabem de fato. Olha, minha cachorra tá aparecendo na live. Mas eu vou deixar, viu, gente? Isso é vida real. Vocês sabem de Faz fato. parte. Ai, eu tenho dó de tirar, tadinho, deixa ela aí. Vocês têm uma noção, assim, vocês conhecem de forma abrangente a inteligência emocional, do que se trata? Milena, eu penso que inteligência emocional talvez seja voltada para um equilíbrio de conseguir gerir as emoções Uhum, da é gente. Eu isso. penso assim. Uhum. E Eu qual foi vejo, o... Pode falar. desculpa, Milena. Imagina. Eu vejo que além do que a Rosiane falou, de gerir as emoções, ao mesmo tempo balancear com a parte racional do Uhum, fato, né, daquele momento que está sendo vivenciado. uhum, exatamente. É por aí. É tão complexo, mas ao mesmo tempo, por ser humano, se a gente entender o mecanismo, isso é nosso, né? E a gente tem capacidade de fazer sim uma gestão emocional. E vocês trouxeram o tema, né? Gestão emocional na pandemia, né? Então a gente sabe que a coisa está puxada aí. Mas antes de entrar neste outro tema, sobre essas competências mais femininas na advocacia, me contem vocês. Como que vocês praticam isso? Como que vocês visualizam? Ou até o momento vocês não tinham atinado para isso? Bom, é assim, porque nós lidamos com questões muito íntimas das pessoas, né? Quando nos procuram é porque realmente ela está com uma dificuldade, alguma questão a ser resolvida. E Uhum, às vezes você tem que ter aí esse equilíbrio emocional para você não absorver aquele problema. Porque uhum, senão, né, você tem que mostrar a empatia que você mencionou com o cliente, mas também você não pode absorver aquilo, porque senão você não vai conseguir trabalhar de forma técnica. uhum. Né? Eu sinto Ótimo. isso muito nos casos de família, né? Que são casos que são pura emoção. Então, assim, o cliente chega, eles pensam que nós somos psicólogos ali, literalmente. E ele Uhum, quer que realmente você dê atenção àquela necessidade dele. Ele quer desabafar, colocar para fora o que ele está sentindo. E ali, se for um divórcio, por exemplo, ele vai te contar desde o primeiro dia de namoro até o dia da separação. Então, eu vejo muito isso, entendeu? Porque, igual eu falo assim, se eu falo particularmente, se eu for absorver o que eu ouço no dia a dia, eu chego em casa, eu não vivo, né? Então, chega ao ponto de enlouquecer. Então, realmente, eu aprendi isso, assim, a lidar com isso e atuar de forma técnica. A uhum, primeira experiência que eu tive foi quando eu estava na faculdade ainda e eu fui trabalhar como conciliadora na vara de família. E na uhum, primeira audiência, eu falei assim, eu não vou dar conta disso, entendeu? Eu achei, assim, foi assim, uma audiência muito complicada, muito delicada. Eu falei assim, poxa, será que eu vou dar conta? Mas, assim, com o passar do tempo, você vai aprendendo e consegue separar a emoção da razão e agir de forma uhum. técnica. Ótimo. Então aí a gente falou do equilíbrio emocional e da resiliência também, né, Maria? Do fato de passar essa dor e
Saber Sim. voltar para o lugar, né? Para o teu lugar e tal. Lugar da consciência. Uhum. Mais alguém, gente, percebe essas competências aí? Assim, eu acho engraçado às vezes a gente comentar, né? Tudo bem, Milena? Boa noite. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Que assim, até a gente conseguir ter essa certa, esse controle emocional não é fácil. Principalmente na Uhum. nossa profissão, as meninas sabem. Eu falo assim, quando a gente escuta o primeiro não, a primeira improcedência, o primeiro cliente que sai do teu escritório triste, chateado, porque tinha aquela esperança, aquela expectativa de conseguir algo, aquilo pra gente é difícil. Uhum. Muito. Até que você, como a Maria está falando, até que a gente consegue equilibrar, consegue entender, consegue assim, por mais que a gente entende o problema, ajuda a resolver o problema, só que a gente não pode internalizar, né? Uhum. Até porque a gente não consegue dar uma solução. Uhum. Justamente porque quando o advogado tem algum problema, o correto seria que o advogado procurasse um outro advogado para auxiliá-lo, não ele próprio fazer a defesa ou fazer o que tiver que fazer, porque a gente não consegue. Então, você não consegue separar a técnica da emoção, né? Mas eu falo isso é muito, muito custoso, acho que principalmente para a mulher, porque nós somos assim mais emotivas, mais chorosas. Então, às vezes, aquele Uhum. primeiro esfregão, aquele primeiro xingamento, ah, mas por que que fez assim, não fez assado? Se tivesse feito assado, eu ia ganhar. É assim, é bem difícil. Mas com Uhum. o passar do tempo, a gente vai melhorando, vai calejando. E assim, isso só tende a melhorar para nós, porque a gente tem que ter esse controle emocional, que para nós, Uhum. acredito ser bem mais difícil do que para o homem, né? Aí é que tá. Olha, com isso que a Juliana traz, eu pego um gancho bem importante. Existe uma diferença, gente, entre pegar a questão emocional, essas competências mais emocionais, e administrá-las da melhor maneira, que é o ideal, porque elas são poderes, né? Isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Isso é muito diferente de negar, né? De suprimir essas capacidades emocionais. Então, normalmente, quando a gente está numa profissão que é dolorida, né? Que é sofrida, nosso primeiro movimento é de negar isso, né? É de suprimir, é de congelar as nossas emoções e para o extremo da racionalidade. E aí a gente perde todo esse poder feminino, que é justamente o contrário. Então, realmente é difícil, é desafiador, mas o caminho é gerenciar tudo isso, né? Então, para falar de inteligência emocional, é bem importante a gente falar isso, que gerenciar emoções não é congelar as emoções, né? Então, às vezes a gente olha uma pessoa bem fria, bem racional, que não se abala com nada. A gente fala, nossa, cara, essa pessoa é inteligente emocionalmente. Não, ela está anestesiada, congelada. E qual que é o problema disso? Quando a gente congela uma emoção e não dá atenção para ela, não gere, né, não gerencia, ela estoura de outra forma, né? Então é bem importante a gente, já entrando um pouquinho na questão da gestão emocional na pandemia e tudo mais, quando a gente não dá atenção devida para o campo emocional, a gente estoura em vícios, em alimentação inadequada, crise de ansiedade, né? Tempo demais na internet, algumas fugas e alguns escapes que a gente encontra para dar vazão àquele estado emocional que nós não trabalhamos. Faz sentido? Vocês passam por isso? Muito, né? Eu acho que é muito comum todo mundo passar por isso, ter que encontrar um escape. Então é só para dar esse exemplo que gerenciar a emoção é diferente de suprimir a emoção ou congelar a emoção, né? Então, como a Rosiane tinha dito, justamente, inteligência emocional é a minha capacidade de encontrar o equilíbrio, né? Nem para o excesso da racionalidade e nem para a afetividade extrema que eu não consigo segurar, né? Então, a primeira regra da inteligência emocional, gente, é aceitar o estado emocional. Então, tem um mecanismo, tem um passo a passo. No momento em que eu sinto aquela emoção, ela tem que ser acolhida. Porque se eu suprimo, né, se eu congelo, ela estoura de outro jeito. Quantas vezes a gente está passando por vários problemas no dia, vários problemas profissionais, pessoais, familiares, e aguentando, aguentando, aguentando. E aí, a hora que a gente desforra em alguém, é a Terceira Guerra Mundial, né? Então, às vezes, alguém que não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a situação, e a gente acaba descontando em alguma situação, porque a gente não gerenciou cada etapa que a gente foi passando.
Então, às vezes vocês pensam assim, gente, mas é muito difícil, cada problema que eu tiver, eu vou ter que acolher essa emoção, pensar nela, é quase uma autoterapia. No começo é muito difícil, mas se a gente fica craque nisso, depois isso vai ficando muito fluido, muito automático, né? Então, para apoiar vocês de uma forma um pouquinho teórica aqui, a gente tem 5 pilares da inteligência emocional, que são publicadas, que são estudadas. A primeira, gente, é autoconhecimento emocional. Né? Então, aqui a gente vai sair daqui aprendendo a fazer mesmo um mecanismo de gestão emocional. Primeiro é conhecer as minhas emoções. Né? Então, o que eu estou sentindo? É medo, é raiva, é tristeza, é angústia, né? Então, o que é esse sentimento que está acontecendo aqui? Por quê? O que gerou tudo isso? E depois é fazer a gestão. O segundo pilar é autogestão emocional. É o que eu vou fazer com isso que seja mais efetivo. Percebe que tem uma parte de racionalização aqui? Você traz para o racional, mas você não congela aqui não. Então, por exemplo, aqui tive um problema muito sério no escritório, que somos nós todos aqui, e alguém me ofendeu, ou disse alguma coisa muito pesada, ou aconteceu um problema muito grande, e aquilo brotou em mim uma emoção de raiva. Então, normalmente, o que a gente faz? Rebate, reage. E reagir é um grande erro. Porque naquele momento que eu tô quente com aquela emoção, eu erro. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, emoção nasceu aqui, opa, peraí, não tô legal, pensa, né, interiormente, o que é isso? O que eu tô sentindo? Raiva. E aí, escolher um caminho mais efetivo. Ok, estou sentindo raiva, mas se eu reagir da maneira que eu quero, vai dar muito errado. Então, deixa eu escolher um outro caminho. Só de fazer essa escolha, né, só de provocar o pensamento, a nossa mente é muito inteligente. Ela mesma já vai encontrar um caminho um pouco melhor, tá? Então, isso é autogestão emocional. Terceiro, gente, bem importante, é conhecer a emoção do outro, que é a empatia. Então, quando a gente vai convivendo com as pessoas, a gente precisa saber fazer essa leitura. O que essa pessoa está sentindo para ela agir dessa maneira? O cliente de vocês, né? Então, o cliente vem com um problemão. Como é que eu faço, então, para não absorver, né, Juliana? Como é que eu faço para não trazer aquilo para mim? Entender que isso brota de uma emoção dele. É a dor dele, a emoção dele, né? E aí a gente pode ouvir, aconselhar, mas entender que cada um no seu quadrado. A quarta questão, o quarto pilar é a sociabilidade, ou seja, se eu aprender a identificar minhas emoções, gerenciar as minhas emoções e entender a emoção do outro, eu me torno um ser humano muito mais sociável. O que é um ser humano sociável? Que consegue fluir por muitas tribos, por muitas pessoas diferentes, por diferentes circunstâncias, de uma forma bem sucedida, sem criar conflito, sem se isolar, sem errar no comportamento. Vai fazendo sentido para vocês? Né? Então, Com certeza. e o quinto, né, depois que a gente conseguiu passar por esses passos todos, a automotivação, que aí é a questão mais importante, gente. Que é, né? Então vamos lá. Se eu percebo as minhas emoções, aprendo a gerenciá-las para não errar, aprendo sobre a emoção do outro, me torno um ser humano mais sociável, dificilmente eu me abalo com circunstâncias externas. E isso é automotivação. Né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acordam de manhã super bem. Coloca uma música animada, né? Ou toma um bom café da manhã. Enfim, é um dia bom. O dia tá bonito, o cabelo assentou, né? Aquele milagre da manhã. Você acorda super bem. E aí, você sai de manhã, imagina que a sua bateria tá 100%. Aí, alguém passa e esbarra no seu retrovisor. E quebra o seu retrovisor. O que acontece com a bateria? Um pouquinho a menos. Aí você chega para uma reunião, uma reunião super importante, 5 minutos antes você toma um café e derruba na sua camisa. Bateria. Aí você entra na reunião e alguém é muito mal educado. Alguém que não tem nenhuma postura profissional faz alguma coisa que na tua visão é muito ruim, é injusto, né? É inadequado. Bateria, menos um pouquinho. E aí você vai somando, né? Todos os problemas que nós passamos.
internet, cartão de crédito, telemarketing, tudo que a gente vai somando de problemas aí. Como é que vocês estão no final do dia, gente? Um caco. Já era a bateria, a energia. Acabou. A motivação, né? Se tiver que entregar alguma coisa para alguém, então, danou. Se tiver que entregar, entregar que eu digo, né? Fazer as entregas é atender, trabalhar, entregar seus talentos, entregar suas qualidades. Como que isso sai? Isso sai muito ruim. Isso sai pela metade. Isso sai cheio de estresse. A gente passa essa demanda para o outro, né? Para o cliente, perde a paciência muito fácil. Então, a gente não mantém a nossa automotivação, muito menos nosso equilíbrio emocional. Concordam? Por isso que para ter inteligência emocional, gente, é uma coisa a ser realmente estudada e praticada. Passar por esses 5 pilares. Então, aquela pessoa que consegue seguir... E isso tudo parece muito complicado, a gente está falando do indivíduo que consegue lidar com a vida. Né? Consegue lidar com a vida. Porque o que a gente tem que fazer com a vida? Lidar. Não tem nada no nosso controle. Como a gente vem sabendo por aí, né? Pandemia, né? Quem adoece, quem não adoece, crises econômicas. Então, circunstâncias externas não estão sob nosso controle. Então, a gente pode falar. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que vem a calhar com tudo que você está nos dizendo, que é basicamente assim: não é o que nos acontece, mas é a maneira como lidamos com aquilo. Exatamente. É como você lida com o que te acontece. Isso é inteligência emocional, gente. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Só desdobrando como que a gente faz para adquirir essa inteligência emocional, né? Porque o que é a gente já sabe, que a gente deseja muito, né? Queremos todos ser pessoas emocionalmente inteligentes e equilibradas, mas como? Então, não tem como fugir muito, a gente tem que entender como esse mecanismo funciona, porque a nossa mente é uma máquina, ela é programada, né? Então, aonde que a gente encontra esse material? Tem vídeo na internet, tem tudo, mas a maior referência que existe hoje é do Daniel Goleman, que tem um livro dele que chama Inteligência Emocional, ele é neurocientista e psicólogo, então ele vem ajudando a gente a entender esse mecanismo, né? Então, tem até, Rose, você lembra da amígdala? De a gente respeitar o tempo da amígdala? O que que é esse... Por que que a gente tem que saber do mecanismo da mente, né? Nós temos uma estrutura cerebral que quando a emoção nasce na gente, essa emoção, essa informação emocional vai para a amígdala. A amígdala não é uma amígdala da garganta, viu, gente? É uma outra. E essa amígdala neural, quando a emoção vai para ela, a gente esquenta, a gente ferve. E é nessa hora que a gente rebate. Ou por medo, ou por raiva, ou por tristeza. Então, a gente tem que ter... Existe um segredinho da mente que a gente tem que esperar a amígdala desativar. Vocês têm alguma avó, algum vô que falava assim para vocês? Conta até 10, né? Então, quando a gente era criança, mais novo, ou ficava muito nervoso na frente de pai, mãe, avó, a gente sempre escutava isso: ó, conta até 10, depois você responde. Conta até 20, conta até quanto precisar. Então, o que que é isso? Eles já sabiam disso. É o tempo da amígdala. É o tempo que a gente fica fervendo. Se você contar, realmente passa. Porque isso é mecânica da mente, né? Isso é de todos nós, é do indivíduo mesmo, do ser humano. Certo? Então é só para vocês entenderem que é possível, mas que realmente a gente tem que entender esse passo a passo. Eu tenho uma questãozinha para tratar, mas eu queria saber se sobre isso tem alguma dúvida, ou algum comentário, alguma associação que vocês fazem com a vida real aí. Bom, Milena, eu acho assim que realmente, igual você falou dessas competências que são um pouco diferenciadas nas mulheres, eu acho assim que nós, né, a maioria das mulheres sabem dessas competências, mas existe meio que um bloqueio
de liberar isso, né? Acho que aí entra em um passado que era um tempo mais machista, enfim, eu acho que isso é uma coisa que influencia e muito. E com relação à inteligência emocional, eu falo por experiência minha de vida. Eu acredito que, assim, que a geração dos meus pais foi uma geração de uma época totalmente diferente de agora. Então, assim, era uma geração que os pais eram mais rígidos, né? Que você não tinha uma proximidade de comunicação mais aberta com seus pais, entendeu? Tipo assim, meu pai olhava para mim, eu já sabia o que ele queria dizer, ele não precisava falar. Sim. Então, eu acho que esse modelo de educação, assim, eu acho que acabou que influencia um pouco, né? A gente ter esses bloqueios de, às vezes, não conseguir ter um equilíbrio, entendeu? A gente tem medo, às vezes, de arriscar, de fazer uma coisa diferente, e acaba que eu acho que isso tem uma inter-relação, entendeu? Assim, em momento nenhum eu falo, nossa, meus pais me deu uma péssima educação. Não é isso, né? Foi uma educação que era praticada naquela época, né? Então, eu acho que cabe a gente se adaptar e mudar isso. Mas eu acho que, no fundo, fica um resquício que acaba que bloqueia, assim, em muitos momentos. Principalmente no campo emocional. Eu acho que bloqueia e bastante. Você trazer isso, porque realmente o mundo ensinou que emoção atrapalha. Basicamente é isso. Então, quantas vezes já não escutou, inclusive os rapazes aqui, mais ainda, né? Homem não chora. Né? Então, desde cedo, os meninos escutando, homem não chora. E a gente, de forma geral, engole o choro. Eu escutei com 9 anos assim, o mundo não é para os fracos, para de chorar. Eu tinha 9 anos. Tipo assim, isso não é coisa para a mulher. Nossa. Eu ouvi muito isso. Muitas questões, e assim, e o que está acontecendo agora, gente? O jogo está virando. Por quê? Se eu contar para vocês os temas que eu ministro treinamento das empresas, mais de 90%, mesmo em 2020 online, foram soft skills, competências emocionais. Então, o que está acontecendo? A gente está trazendo de volta, né? Até os coachings executivos, que muitos homens fazem, olha, eu preciso melhorar a minha relação interpessoal no trabalho, preciso melhorar a minha empatia, preciso melhorar a liderança, a minha comunicação de liderança. Então, esse jogo está virando, gente. A gente está descongelando, a sociedade está descongelando. E, claro, precisa ser uma expressão emocional madura, né? Então, também, porque senão, se a gente não aprende a gerenciar e a gente é esse turbilhão emocional, a gente perde a mão, né? Então, tudo nessa vida, e vocês vão concordar comigo que vocês são de uma área extremamente pautada em conhecimento, tudo é conhecimento. Hoje em dia, nós temos escolas nas cidades maiores que no programa escolar tem gestão emocional. Para as crianças entenderem o que elas estão sentindo. O que é isso que está aqui, né? O que é esse sentimento? Saber lidar com isso. Então, é conhecimento, né? A gente está evoluindo como ser humano, como sociedade nesse sentido, porque não resolveu, sabe, Maria? Não resolveu suprimir essas emoções, porque a gente continua com elas. E essa é uma regra bem importante de a gente conversar aqui. Dos 0 anos, né? Desde que a gente nasce até a gente morrer, todos nós vamos sentir as emoções primárias, que é medo, tristeza, raiva e alegria. Então, quando a gente olha uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, vamos colocar um monge tibetano, pode estar caindo no mundo, ele está lá maravilhoso, meditando na montanha. Não é que ele não sinta as emoções, porque todo ser humano sente. É que ele já aprendeu a gerenciar. Então, o que é maturidade, né? Que é uma palavra que eu gosto muito de falar em toda palestra, sempre. O que é equilíbrio, maturidade emocional? É como você gerencia. Não é o que você sente ou deixa de sentir. Nós nunca vamos deixar de sentir essas emoções. Então, é aquela famosa frase, vamos aceitar que vai doer menos. Então, você sempre sentir raiva, sempre sentir medo, sempre sentir tristeza. Mas eu vou aprendendo maduramente a gerenciar tudo isso.
Faz sentido? Então, Ô, Milena, oi. eu tô até com arroz aqui agora, até falei se você falando agora. Me recordei. Eu sempre brinco com ela, às vezes chega muito serviço aqui para nós, eu falo, meu Deus, aí às vezes eu fico desesperada, ela fica, eu falei, calma, não adianta. Não adianta ficar nervosa, não adianta correr, vamos ter que fazer, não vamos? Então vamos fazer. Aceita que dói menos, já vamos começar, que a gente termina primeiro, termina logo, né? É exatamente assim. Vamos parar de reclamar e fazer logo, que vamos terminar logo. Exatamente. Gente, olha que louco, né? Porque isso que a Juliana traz, exatamente o meu último recadinho de inteligência emocional, que é sobre sobrecarga. Porque quando vocês colocaram para mim, Milena, fala um pouquinho de gestão emocional na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Excessivas mudanças no jeito de trabalhar, no jeito de vai tudo para a internet, tudo online, põe filho para estudar na internet, não sei mexer com isso, nem tem computador aqui em casa para tanta gente. Eu vou ter que abrir sala de Zoom, né? Eu transformei meu trabalho todo em online, nunca tinha feito isso. Então, primeiro, muita mudança e segundo, muita sobrecarga de funções. Tudo acumulou, tudo ficou muito louco, né? E aí, o grande recado de como gerir a emoção neste momento de crise. Então, todo momento de crise que vocês tiverem, lembra de uma coisa. A vida sou eu, mais as circunstâncias. O que eu controlo? Eu. Né? Então, faz esse paradigma, né? Faz esse paralelo, quer dizer, a vida, né? O que é a vida? A vida sou eu e as minhas circunstâncias. Eu tenho domínio sobre mim, meu modelo de pensamento, a minha saúde, o meu comportamento, a minha fé, né? Então, a minha máquina física, mental, emocional, espiritual. Eu sou líder dessa coisa aqui, ó. Isso é a minha responsabilidade. Circunstâncias externas, né? Por isso que chama circunstância. Eu não tenho domínio sobre elas. Então, o que eu percebi acontecendo em momentos de crise, principalmente na pandemia? Entre eu e as circunstâncias, todo mundo querendo gerenciar as circunstâncias, esquecendo de gerenciar a si mesmo. É o maior engano do ser humano. Todo mundo querendo dar palpite na política daquele momento, dar palpite no coronavírus, se veio da China, se não veio da China, tendo crise de ansiedade para saber se tinha um chip na vacina, né? Então, assim, toda uma questão, excesso de trabalho que vem de fora, a gente não tem controle sobre as circunstâncias que nos chegam, mas a gente tem controle, domínio, capacidade para gerenciar quem nós somos neste momento. E é isso que não pode perder de vista de jeito nenhum. Né? Então, a Rose vai lembrar muito disso, porque eu sou chatíssima com os meus alunos de treinamento, que inteligência emocional, não tem como a gente desenvolver inteligência emocional sem cuidar da máquina. Alimentação saudável, atividade física, meditação e sono de qualidade. Isso está sob o nosso domínio. A Rose já está até desesperada. Isso está sob o nosso domínio. Né? Então, o grande finale, que é o meu recado, assim, porque eu chacoalho mesmo. Porque, gente, nós somos movidos por neurotransmissores, nós somos uma mistura química. Né? Todos os nossos comportamentos, as nossas emoções, partem também de toda uma organização química do nosso corpo, que é perfeito. Mas se a gente não cuida disso, isso pifa. Então, eu não posso cuidar de quem vai se reeleger em 2022. Eu não posso cuidar de quando é que vai sair de fato a vacina para mim e para os meus pais, né? Eu não posso, não tenho alcance sobre certas coisas, né? No preço do dólar, na sobrecarga de trabalho, que às vezes vem de fora, eu não tenho nem como falar nada, mas eu posso e devo cuidar da máquina. E é isso que as pessoas estão abandonando. Então, as pesquisas, gente, são alarmantes sobre como vai estar a saúde mental do brasileiro daqui a 1 ano, 2 anos. Nós vamos ter excesso de casos de obesidade, depressão, ansiedade, né, várias doenças psíquicas. Isso é culpa das circunstâncias? Também. Mas eu vejo muito na prática mesmo que o indivíduo mesmo, aquilo que ele comanda, aquilo que ele domina, não está fazendo. Né? Então, a gente tem circunstâncias negativas, falta de autocuidado e essa bomba estoura. Então, como fazer gestão emocional na pandemia?
cuida do que está ao seu alcance, cuida muito bem cuidado do que está sob o seu domínio. Aí, para o resto, né? Ah, Milena, mas como é que a gente faz com a circunstância? Nessa hora, que eu não tenho o menor medo de dizer, né? Primeiro que é uma coisa que eu acredito, é a hora da prática da fé. Não sei quem discorda, né? Não estou falando de linhas religiosas, mas sobre circunstâncias externas, só nos cabe exercitar a fé. Então, eu sou responsável comigo mesma, eu cuido da minha máquina, eu cuido do meu sono, me alimento de forma adequada, pratico o que é possível praticar de atividade física, crio, né, cultivo aqui a minha hortinha de neurotransmissores do bem. O resto, eu lido e pratico a minha fé. E aí, fez sentido? Muito. Muito sentido, Milena. Fechou com chave de ouro, eu diria. É o chacoalhão final. Com certeza. É um choque de Perguntas? realidade, né? Confissões? Gente, deixa eu invadir a área um pouquinho. Claro. Nossa, doutora, a importância, né, que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, né, e saber lidar com esse tipo de situação de pandemia, de tudo, né? Porque, infelizmente, hoje, você acabou de falar até há pouco, né? Questão da depressão e tal. Até uns 3 meses atrás, nós tivemos um amigo nosso advogado que teve suicídio, né? Tanto suicídio que está tendo agora atualmente, né? Então, é muito Nossa. importante a gente ter esse equilíbrio emocional, né? De saber diferenciar o problema do pessoal, né? Isso é muito importante. A gente Uhum. sempre, nós como advogados, né? Na maioria das vezes, a gente, quando envolve duas partes, tem advogados que eles se envolvem tanto emocionalmente que eles entram, por exemplo, amigos numa audiência e saem inimigos, sabe? Não sabe Uhum. diferenciar o Uhum. profissional, entendeu, do pessoal. Então, eu acho que eu não tive... eu acho que é de suma importância ter essa matéria, no mínimo na faculdade. É claro que eu acho que tem que ser desde o colégio, mas eu Sim. acho que na faculdade, se a gente já tivesse, né, esse tipo de formação, né, saber lidar com o problema, separar o profissional do pessoal, seria Uhum. importantíssimo. Uhum. Mas aqui, parabéns, viu? Muito boa a palestra, Obrigada. estou adorando. Você está aí nos Ótimo. pontos exatos, viu? Muito obrigado mesmo. Que Nossa, bom. engrandecedor para a Para nossa todos profissão. nós, né? Acho que essa é uma questão para todos nós. Obrigado. Imagina. Tem perguntas, gente? Como que tá aí esses pilares de cada um de vocês, da máquina? Vamos lá, alimentação adequada, atividade física, meditação e sono de qualidade. Mais ou menos? Mais ou menos, né, Milena? Mais ou menos. Mas eu vou dizer por mim, né? Eu tenho tentado cuidar, sim, disso tudo como um todo, né? A Uhum. Ju também, que está aqui comigo, ela se dedicou bastante também e tem se dedicado. Muito bem. Então, eu acho que é igual, é como você colocou, o que está ao nosso alcance, nós estamos com toda certeza tentando fazer. Uhum. Eu acho que a grande questão é como não piorar a situação na pandemia, né? Porque é o que eu falei, se a gente se abandona, se a gente não cuida do que está ao nosso alcance, tudo piora. Porque além de coronavírus, mortes, economia, eu vou ter doença, né? Depressão e mais um monte de coisa que eu acabo produzindo por não me cuidar. Então, essa é a questão. Certo? Era isso, gente. Acho que é muito difícil capacitar, né? A gente conseguir falar tudo sobre. É um tema muito complexo, né? A gestão emocional, a inteligência emocional. Então, aqui a gente deu umas pinceladas nos pilares, essa chacoalhada final do que está ao meu alcance, de assumir essa responsabilidade e praticar isso no dia a dia, né? A partir de amanhã, todo mundo, de hoje, sei lá eu. Mas principalmente de finalizar aqui com parabenizar vocês, porque isso que a gente está fazendo aqui hoje precisa ser feito muito. Bater papo, trazer conhecimentos diferentes, expandir o nível de consciência das pessoas.
né, com diversos assuntos. Às vezes a gente bate um papo aqui de 1 hora, que era para a gente estar fazendo nada, né? De repente está no celular ou vendo televisão, né? E olha quanta troca. Então, queria muito parabenizar vocês por esse evento, né? Por esse momento. Façam mais vezes. Usem a voz, né? OAB, feminina ainda, né? Eu fiquei super orgulhosa. Então, usem o canal de vocês, né? Para levar mais informação, para criar mais conhecimento. Então, agradeço muito pelo convite. Espero ter contribuído aí. Fico à disposição, né, individualmente, para quem quiser, para próximas participações, para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho. Estou, a partir de agora, conectada aí a esse grupo também. Muito bem, Milena. Muito obrigada, tá? Foi assim, Imagina. eu nem vi a hora passar, foi perfeito. Bom, Se pudesse, eu queria ficar aqui mais tempo para a gente ficar ouvindo você falar, porque assim é ótimo, né? Realmente é uma coisa que nós precisamos praticar no nosso dia a dia mesmo, e isso eu acho que é o que vai nos tornar pessoas melhores, né? Não só profissionalmente, mas como pessoas também. Assim, agradeço de coração sua participação, foi perfeita, adorei mesmo. Você está de parabéns, tá? E estamos de portas abertas também. Qualquer coisa, novos eventos, espero poder contar com a sua presença novamente. Tá? Podem contar. Você passou para nós aqui, foi assim, um conhecimento aí de extrema relevância. Parabéns mesmo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Milena, Oi. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Foi em cima da hora, bem ser, né? E você, como sempre, disposta, se disponibilizou aí a compartilhar tanto conhecimento conosco. Foi 1 hora apenas, mas eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui muito mais enriquecido com tanto conteúdo que você trouxe para nós. E parabenizá-la também pelo mês da mulher, pela mulher que você é, o tanto que você ajuda pessoas compartilhando um pouco, né, de tudo aí que você sabe. Então, eu particularmente fico muito lisonjeada, espero que quando voltar aí os encontros presenciais, doutor Marcelo aí, doutor Nuzete, que possamos ter você conosco, compartilhando aí cada vez mais. Mas muito obrigada mesmo, viu, Milena? Eu que te agradeço, viu? Sempre tão carinhosa, generosa comigo, sempre muito generosa, e o convite foi muito especial. Obrigada mesmo. Doutora, só mais umas palavrinhas rapidinho. Muito obrigado, palestra maravilhosa, entendeu? Eu estou vendo aqui, eu acho que está sendo filmada, está sendo gravada essa palestra. Eu queria a autorização da senhora que a gente possa, para a gente poder colocar no nosso YouTube da OAB. Claro. Entendeu? E queria também que a senhora, por favor, depois tivesse como enviar todo o seu currículo para a gente soltar uma nota aqui sobre a semana, tudo certinho. A gente fazer uma propaganda aí também para as empresas aqui de Alfenas que a gente conhece. Ótimo. Parabéns, muito engrandeceu demais da conta, viu? Agradecemos, que Deus ilumine a senhora, que a senhora possa tocar no coração de muita gente, que hoje, 1 hora de muito aprendizado, acho que, principalmente para mim, trouxe muito mais segurança, né? E a gente passa para a gente enxergar de outra forma, né? A solução, às vezes o litígio que a gente interioriza, né, o problema, e acho que a gente tem que ter um limite, né, de tudo, né? Parabenizar todas as mulheres que a cada ano, né, engrandece mais. Acho que já passou da hora das mulheres tomar conta do Brasil, tomar conta do mundo, sabe? Também acho. Na realidade é o seguinte, vocês sabem diferenciar as coisas, né? A palestra de hoje foi exatamente isso. Eu, como homem participando da palestra, acho que eu não tenho esse sentimento que a senhora passou, e a gente vê em vocês, assim, que isso é da pessoa, é do íntimo, né? Acho que das mulheres. Mas muito obrigado mais uma vez. Obrigado, OAB Mulher, obrigado, doutoras. Como a OAB está sempre aberta, tá? Para palestras, quando vocês quiserem, debates, tudo. Aí na semana do advogado a gente vai programar, se a senhora tiver disponibilidade de participar também, entendeu? Já está convidada. Depois a gente passa para a senhora a agenda certinho para ver se a senhora consegue encaixar aí. Claro, obrigado. gente, estou à disposição, viu? Eu que agradeço.
Boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.